Meu nome é Annelise e eu e a Letícia vamos falar sobre a caracterização de plantas transgênicas de soja obtidas com a forma constitutiva do fator de transcrição AREB1. A tecnologia do DNA recombinante se tornou uma ferramenta para a obtenção de plantas mais tolerantes a estresses abióticos. Nos vegetais, a tolerância ao déficit hídrico consiste em uma característica controlada por múltiplos locos, sendo um fenômeno altamente complexo e relativamente difícil de ser trabalhado pelos métodos clássicos de melhoramento genético. As plantas evoluíram para se adaptar a essas diferentes condições através do desenvolvimento de diversas estratégias de defesa, incluindo a regulação da expressão dos genes. Quando a planta sofre um estresse abiótico, diversas proteínas que atuam como fatores de transcrição são responsáveis por ativar ou reprimir a expressão de genes das respostas secundárias, resultando assim na tolerância ao estresse. O fator de transcrição AREB1 delta-QT consiste em uma forma constitutivamente ativa do gene AREB1. Esse fator possui deleções na região N-terminal da proteína, mas mantém em sua construção o domínio conservado, que é a região de ativação transcricional, e também o domínio nativo de ligação ao DNA BZIP. Em outro estudo, a superexpressão da construção 35S AREB1 delta-QT em Arabidopsis levou à indução da expressão de genes de resposta ao estresse de déficit hídrico, como o RD29B, mesmo na ausência de ABA, além de aumentar a tolerância à seca nessas plantas. O objetivo desse estudo foi introduzir na soja a mesma construção gênica que já foi estudada, caracterizar molecularmente os eventos quanto ao número de cópias e também fazer a análise da expressão relativa do transgene. Nesse estudo, a caracterização dos eventos permitiu a seleção de eventos promissores que serão usados em trabalhos futuros para avaliar o efeito do transgene na soja em condições de déficit hídrico. Materiais e métodos. 2 vetores foram cotransformados via biobalística segundo o protocolo proposto por Heck. O primeiro vetor contém o gene de seleção ARRAS, que confere resistência ao herbicida imazapyr, e o outro vetor contém o gene de interesse. As plantas transformadas foram avaliadas por PCR convencional, utilizando 3 diferentes conjuntos de primers que amplificam diferentes regiões do gene-alvo, e também foram usados primers para o gene de seleção. Após a identificação dos eventos positivos, as plantas foram levadas para a casa de vegetação para aclimatação e avanço de geração. Para a análise da segregação, foi usado o teste do Q-quadrado. Para a análise do número de inserções do transgene, foi usada a metodologia de Southern-Blot, sendo que o DNA foi digerido com uma enzima e, em seguida, ele foi hibridizado com uma sonda de DNA radioativo correspondente ao transgene, que foi preparado por amplificações por PCR. A quantificação do número de cópias inserida foi feita através da metodologia de qPCR, onde o método de detecção foi usado foi o sistema de Tachman, e para o cálculo do número de cópias foi utilizado a equação 2 elevado a menos delta CT. Para determinar o nível da expressão relativa, o RNA das plantas foi extraído segundo o protocolo com trisol, conforme as instruções do fabricante, e a seguir as amostras foram tratadas com o kit DNase, onde foram utilizados para a eliminação de qualquer DNA remanescente nas amostras. No total, foram usados cerca de 200 nanogramas de RNA
para a síntese do cDNA utilizando o kit SuperScript. A determinação dos níveis de expressão do gene-alvo foi realizada pela quantificação relativa, utilizando a fórmula 2 elevado a menos delta delta CT. Olá, eu sou Letícia. Somente 3 entre 12. Olá, eu sou Letícia e eu vou falar sobre os resultados e a discussão do estudo. Foram obtidos 12 eventos independentes de soja com a construção do 35S, apresentando eficiência de transformação de 0,59%. Nenhuma das 12 plantas confirmaram presença do gene de seleção Arras quando avaliadas. Essa ausência do gene pode ter tido várias razões, como a diferença de tamanho entre as construções utilizadas, uma vez que há discrepância entre os plasmídeos do gene de interesse 35S e do gene Arras, o que pode levar à competição entre os plasmídeos a nível celular. Outra razão é a baixa concentração de 2,5 vezes menor do agente seletivo imazapyr, utilizada na seleção dos tecidos transformados, visando melhor enraizamento e recuperação das plantas, mas que pode ter levado a um escape maior que esperado, dificultando a seleção. Por último, outra hipótese é a possível descarte de plantas com gene Arras, já que somente as plantas positivas para o gene-alvo foram testadas quanto ao gene Arras. Somente 3 entre 12 plantas identificadas em T0 segregaram e passaram o gene para os seus descendentes. Entretanto, nenhum destes eventos segregou conforme a lei de Mendel, 3:1, mostrando segregação bastante complexa. 2,6,3,9, 1:6, 2,6,5,1, 2:3 e 2,6,5,4, 1:3. Um total de 28 plantas dos eventos 2,6,3,9, 2,6,5,1 e 2,6,5,4 foram confirmados como positivas na geração T1. Uma análise pela metodologia Southern Blot mostrou que, nas 10 plantas T0 avaliadas para cada evento, o número de inserções variou de 2 a 7, enquanto que nas 28 plantas T1, o número de inserções variou de 2 a 5. Após a comparação do número de inserções quanto à quantidade de transgene pelo método de RT-qPCR, estimou-se o número de cópias do transgene para os eventos T0 e T1. Nas plantas T0, o número de cópias variou de 2 a 16 cópias, enquanto que nas plantas T1 variou de 1 a 17 cópias. A análise da expressão relativa das plantas T1 mostrou que todos os 28 eventos estão expressando o transgene inserido, sugerindo que o local de inserção não está influenciando a expressão do mesmo. Os critérios de seleção dos eventos foram a quantidade de cópias, o nível de expressão relativa e a produção das plantas. A imagem abaixo representa o resultado da RT-qPCR quanto à resposta do transgene no genoma da soja. Ao fim do estudo, pôde-se concluir que foram obtidas plantas de soja com a construção 35S ARE B1 delta QT e uma eficiência de transformação de 0,59%. De um total de 12 plantas positivas T0, somente 3 segregaram e passaram o gene para seus descendentes, 2,6,3,9, 2,6,5,1 e 2,6,5,4. No entanto, a segregação não seguiu o padrão mendeliano 3:1 esperado. A caracterização molecular dos eventos indicou que o transgene foi inserido e o número de cópias variou de 1 a 17 entre os eventos. A análise de expressão relativa revelou que o transgene foi expresso em todos os eventos avaliados. Então, essa é a referência que nos baseamos para realizar esse seminário. Obrigada a todos pela atenção. Uma boa tarde.